Olá, eu sou o Matheus e eu e meu GT estamos falando sobre o movimento por justiça ambiental no que se refere aos eventos de Brumadinho e Mariana. E a proposta desse trabalho e dessa apresentação é tentar trazer para o debate os movimentos que lutam por justiça social no Brasil, no que se refere aos crimes ambientais, né? E isso já pressupondo que nós consideramos como possível, como passível de debate, a discussão sobre se os acontecimentos, né, em Brumadinho e Mariana foram crimes ou acidentes, enfim. E, naturalmente, a gente vai abordar como objeto de estudo os rompimentos em barragens em Mariana em 2015 e em Brumadinho em 2019, ambos em Minas Gerais. Para contextualizar o trabalho e fazer a contextualização histórica, a gente retorna à Era Vargas, iniciada com a Revolução de 1930, a E, naturalmente, é um governo que se inicia após a crise, a crash da Bolsa de Nova York em 29 em outubro, e que, portanto, é um Brasil que encontra uma crise no seu principal pilar econômico, que era a exportação de café, o mercado internacional de café. Vale destacar que a exploração mineral no Brasil é bem anterior ao governo Vargas, mas a gente decide retornar aqui ao governo Vargas por causa do nível do spread, da importância que a mineração vai ter a partir desse momento. Então, considerando que o Brasil enfrentava uma crise de seu sistema econômico naquele momento, né, especialmente pensando que nos anos seguintes, enfim, ali naquele momento já se começavam a aparecer sombras de guerra de novo. Então, Vargas se propõe industrializar o país, né? E, portanto, a ideia é criar uma plataforma necessária, né, que fornecesse os elementos necessários para a industrialização. Então, a partir daí, o governo começa a promover ações de controle estatal sobre o setor da mineração. Isso considerando que era, naturalmente, a mineração um setor estratégico para a industrialização do país. É nessa esteira que, em 1942, é fundada a Vale do Rio Doce, a Companhia Vale do Rio Doce, que será privatizada depois de 97, no governo FHC, na esteira do neoliberalismo, né, em um momento em que grande parte da herança varguista é desmantelada. Em 2015, no dia 5 de novembro, acontece o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais. Essa barragem é de propriedade de uma joint venture entre essa Marco. Aliás, essa Marco é empresa, né? E, enfim, é uma joint venture entre a Vale e a BHP Billiton. Há, há um vazamento de mais de 43 milhões de metros cúbicos de rejeitos que estavam reservados ali. Aí, nesse evento acontecem 19 mortes, né? A contaminação do Rio Doce e esses rejeitos, né, da barragem chegam até o mar. O que cabe destaque aqui em particular é que haviam documentos, né? Há documentos que indicam que houve negligência por parte das companhias no que se refere aos vazamentos. Em 2019, para surpresa de todos, acontece um novo rompimento, né? Na barragem do Córrego do Feijão, também em Minas Gerais, com 270 mortos. Também era uma barragem de propriedade da Vale. E aí, né, uma equipe coordenada por um ex-ministro do STF, Ellen Grace, conclui que a Vale sabia, pelo menos desde 2003, das fragilidades das barragens. E isso porque, na esteira da exploração mineral capitalista, que visa o lucro a qualquer custo, a técnica utilizada para as barragens de montante é uma que deixa o planejamento com segurança para segundo plano. O que importa aqui é o lucro. Essa aqui é uma imagem, né,
de um dos afetados da barragem, e esses eventos mostram a ineficiência que há no processo de licenças ambientais, né, e da fiscalização por parte do Estado. E isso porque tem uma articulação direta entre as empresas e os políticos locais, no qual, paradoxalmente, após esses eventos, as leis de proteção ambiental são, ao invés de endurecidas, flexibilizadas. E isso considerando que tem uma série de ações um tanto dúbias no que se refere à Vale. Em 2016, né, tentando, em tese, mitigar os danos de acidentes anteriores, a Vale planta uma série de leguminosas na lama que cobria as casas de pessoas que foram afetadas pelos eventos ali da região, o que demonstra, né, fortalece a tese de que acontece um avanço das fronteiras de exploração, que a Vale tinha por intenção conquistar esses terrenos que legalmente ela não poderia. O setor de mineração encontra tanta força porque o Brasil se insere no sistema internacional de uma forma subordinada, já iniciou início depois da independência, e aí se torna, né, na cadeia de valor global, um fornecedor de materiais a baixo custo. Né? Então, é um transferidor de commodities, de materiais de produção industrial do centro para o centro do sistema mundo, né, vindo da periferia. Esse gráfico demonstra a dependência econômica que o território tem em relação à mineração e como isso não é acidental. Não é acidental. Essas empresas encontram grande força no interior. E, por fim, considerando todo esse contexto e a forma com que estão as relações econômicas e políticas nessa região, formam-se redes de justiça ambiental. Né? Tem alguns movimentos mais antigos, como esse movimento dos atingidos por barragem, que tem alguns princípios que cabem destaque. O primeiro princípio é que a poluição tóxica para ninguém. A ideia é combater a exportação da injustiça ambiental para os bairros, cidades, né, enfim, para as regiões em que trabalhadores estejam menos organizados. O segundo princípio é por um modelo de desenvolvimento crítico, ou seja, que não tem por prioridade a geração de lucro. Tenta uma transição de modelo econômico justa de forma que não destrua o emprego de trabalhadores da indústria e que nem deixe desamparados os trabalhadores do campo, da mineração.